Bom dia, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Sejam bem-vindos ao encontro dessa manhã. Essa semana foi uma semana bastante corrida para todos nós. Eu cheguei de viagem aí no meio da semana e na quarta-feira alguns de vocês estavam aqui, eu dei um relatório da minha viagem, mas farei isso de maneira mais adequada, oportunamente, porque está entre nós nosso querido pastor Barry Dennison, que veio de uma viagem longa de Jerusalém até aqui, mas ontem deu para dar uma repousada, comemos a boa comida de São Luís, uma boa carne de sol, um peixe, disposto ele está. Eu quero chamar o pastor Barry para estar conosco, por favor, querido. Pastor Barry, nós nos conhecemos há muitos anos. Temos um período grande de relacionamento e hoje, se vocês têm alguma reclamação para fazer a meu respeito, que haja 2 ou 3 testemunhas, chama-se foro privilegiado. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas, pode recorrer a essa instância para ele resolver. Tudo bem, gente? Ele não vai nem me contar o nome, né, da pessoa, para eu não marcar na minha agenda. Mas o pastor Barry tem, nos últimos anos, nos acompanhado. A minha estada aqui em São Luís se deu com minha busca de conselho e de aprovação dele para estar aqui. Então, nós viemos para São Luís debaixo da sua orientação, debaixo do seu conselho. E estamos aqui hoje trabalhando e gerando êxito para o reino de Deus por causa desta cobertura. Deixa eu explicar uma coisa a você. Nunca esteja fora de autoridade ou fora de cobertura espiritual. Nós nascemos para viver debaixo de autoridade. Ninguém se move em autoridade se não estiver debaixo de autoridade. A gente acaba cometendo abusos, né, quando não tem autoridade. Vocês são testemunhas experienciais disso, né? Alguns de vocês sofreram na própria pele essa desordem gerada por falta de autoridade na igreja. Então, com vocês, nosso querido irmão e pastor, Dr. Barry Dennison, me ajudem a recebê-lo com alegria. Bom dia. Bom, esse lado está acordado. Eu acho que esse lado está dormindo ainda. Vamos tentar de novo. Bom dia. Muito bem. Uma pergunta. Quantos já me ouviram pregar antes? Então eu não preciso desculpar que tem um texano falando português mal falado. Mas se hoje é a primeira vez de ouvir, já peço perdão. Eu sou capaz de falar ou casa ou a carro, fazer uns trocadilhos que vão doer seus ouvidos. Mas eu creio que o Espírito Santo de nosso Deus está presente e Ele vai fazer você compreender para a sua vida a palavra que Ele me deu. Ora comigo. Pai, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por sua presença aqui conosco. Espírito Santo, nós te convidamos a abrir nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração, para que possamos crescer contigo hoje, mais uma etapa no caminho para ser como Jesus.
Amém. Bom, tem alguém aqui que lidera alguma coisa? Tem líder de família aqui? Tem líder de uns companheiros no trabalho? Líder de um time esportivo? Olha, o assunto de hoje é o perigo de ser líder. Imagina comigo um pouco. Imagina um homem tão sábio que ele foi reconhecido por um apelido que significava que todo mundo ao seu redor eram tolos. Um homem tão sábio que quando ele abria a boca a falar, várias pessoas falavam, ele é a boca de Deus. Mas um líder dele errou, de tal forma que este homem acabou se suicidando no final da sua vida, após participar numa rebeldia contra o seu líder. Essa é uma história bíblica. E nós vamos ver este homem. Mas o líder desse homem não era qualquer homem. Alguém já ouviu ou leu lá na Bíblia onde fala de um homem era um homem como o coração de Deus? Quem era ele? O rei Davi. Quantos de vocês gostariam de ter um líder como Davi para ser seu líder? Tinha gente que ele liderava que achava que não. Abra suas Bíblias para 2 Samuel, capítulo 15. E enquanto que você procura, vou falar de alguns dos erros que nós vamos ver nessa história, tanto no parte do líder como no parte do seu seguidor. O líder se sentiu intitulado com direito de todos os seus desejos. O líder falhou nas suas promessas. Ele procurou esconder seu próprio pecado, mas ele também não tratava do pecado dos seus seguidores. Alguns erros do seguidor deixou a amargura permanecer no seu coração. E como diz nas Escrituras, uma raiz de amargura vai contaminando muitos. Ele faltou às instruções bíblicas de perdoar. E um desses seguidores gastou seu tempo conquistando os corações dos seguidores do seu líder para criar a rebeldia que nós vamos ver. 2 Samuel, capítulo 15, verso 12. Depois de oferecer sacrifícios, Absalom, um dos filhos de Davi, mandou chamar Aitofel. Agora eu não vou pronunciar como está escrito no português, Aitofel. Eu vou pronunciar o nome dele, o hebraico, Ahitofel. E a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalom. Absalom, filho de Davi, chamou este conselheiro Ahitofel para acompanhá-lo na conspiração contra o rei Davi. Agora pula para capítulo 16, verso 23. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Ahitofel como se fossem a palavra do próprio Deus.
Agora vamos pôr estes acontecimentos aqui num contexto histórico. Segundo Samuel capítulo 13, o capítulo inteiro trata da armação de Amnon, outro filho de Davi, por outro mãe, em violentar sua irmã Tamar, que era irmã de mãe com Absalom. Tamar foi violentada e o rei Davi não fez nada. Versos 23 a 38 de capítulo 13. Absalão matou Amnon e fugiu. E ficou fugido fora do capital do rei Davi por 3 anos. Segundo Samuel capítulo 14, versos 1 a 33. Você vê as armações dos conselheiros de Davi tentando reconciliar a família. E o rei acaba chamando Absalão de volta para Jerusalém. Mas passou 2 anos sem ver o rosto do rei. O rei chamou ele de volta, mas ainda não perdoou ele por matar o irmão. Agora em 2 Samuel 14, verso 33. Após 2 anos sem ver o rei, ele conseguiu chegar ao rei. E ele se prostrou com o rosto em terra perante o rei. Ele chegou e mostrou todo o sinal de um filho leal ao seu pai, o rei. Agora vamos ponderar a personagem de Ahitofel um pouco. Ahitofel não é um nome próprio de hebraico. É um apelido. Ahi é meu irmão. Tofel significa tolo ou estúpido. Então, o apelido que esse homem levou era aquele cujo irmão, todos os seus irmãos são tolos. Ahitofel era tão inteligente que todo mundo ao seu redor se sentiu como tolo. Vamos pular para 2 Samuel 15 e vamos olhar versos 1 a 7. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem. Isso está depois dos acontecimentos que já falamos. Ele já se prostrou perante o rei, já passou 5 anos depois que ele matou o irmão. E ele adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida. Você tem razão. Legítima. Mas não há nenhuma representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim e eu lhe faria justiça. Veja o que o Absalão está fazendo aqui. Vem chegando para falar com o rei Davi. Pessoas querendo apelar à justiça, à decisão do rei. E Absalão interrompe a caminhada deles para o rei. Ele vai perguntando qual é a causa, qual é a situação.
E a todos ele fala: a tua causa é legítima. Que pena que não tem como o rei ouvi-lo. Ah, mas se eu fosse um juiz, eu te daria justiça. Todos vocês já passaram por isso. Alguém tem chegado a você: o pastor fez o que com você? Ah, a tua causa é justa. Se eu fosse seu pastor, eu resolveria isso. Se eu fosse o chefe do departamento, eu resolvia esse problema na firma. A tua causa é justa. Ele vem ganhando os corações, falando mentira. É impossível que toda causa é justa. Mas todos ele falava: você tem razão. Se eu estivesse em autoridade, eu cuidava da tua causa. E não sou como o seu chefe de departamento atual. Eu não sou como o seu pastor atual. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Verso 6. E assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Pulando para o verso 12. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Ahitofel, da cidade de Gilo. Gilo hoje é um bairro de Jerusalém. Eu mesmo já morei em Gilo 7 anos. Coisa interessante, muitas vezes, algumas traduções disso, chama ele Ahitofel ou Gilonita. Aquele que mora em Gilo. Muitas vezes, quando eu lia esses nomes no Antigo Testamento, eu achava: bom, ele não era do tribo de Israel, ele era do tribo dos Gilonitas, ele era do tribo mas está falando de um local, não de uma linhagem familiar. Todos eles eram homens de Israel. Chamou Ahitofel, conselheiro de Davi, e a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Afinal de 4 anos, verso 7, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto. Mas vamos voltar a falar um pouco sobre Ahitofel. Aqui o homem, o mais sábio do reino de Israel. Um homem cuja sabedoria deixava o rei Davi falando que tudo que sai da boca deste homem sai da boca de Deus. Porque o homem com essa sabedoria iria se aliar a um filho do rei, agindo para criar uma rebeldia contra o rei. Para responder essa pergunta, nós temos que ver pouco mais sobre Ahitofel. Mas nos capítulos que nós lemos aqui, Absalão matou o irmão e fugiu por 3 anos. Depois foi chamado de volta para Jerusalém. Por mais 2 anos, ele viveu em Jerusalém sem ver o rosto do rei. Passou 5 anos. Depois de ver o rosto do rei, passou mais 4 anos antes dele chamar Ahitofel. Nós já estamos falando de 9 anos de amargura no coração do Absalão, porque o pai não defendeu a irmã dele. 9 anos de amargura, de armação,
de rebeldia contra o rei, mas os últimos 4 anos para o rei pareceu tudo bem. Ele vinha na presença do rei, ele se prostrava, ele demonstrava exteriormente lealdade, fidelidade. Mas por 9 anos esse homem está deixando essa amargura tomar conta do seu coração. Agora vamos voltar atrás e ver onde começou a partir disso. 2 Samuel, capítulo 11, versos 2 a 3. É uma história que vocês conhecem. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Dizer-lhe: é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Hitita. Agora, para entender quem é este Eliá, o pai de Batseba, e Urias, marido de Batseba, vamos pular para 2 Samuel, capítulo 23. E bom parte desse capítulo fala dos principais guerreiros de Davi, os grandes homens valentes do rei Davi. E descendo nessa listagem, lá em verso 34, você vê Eliam, pai de Batseba. Mas ele era filho de quem? Ahitofel. Ahitofel era o avô do Batseba. E descendo mais para o verso 39, tem o Hitita Urias, marido de Batseba. Então vamos ver a situação antes do pecado do rei com a Batseba. Ela era filha de um dos principais guerreiros do rei Davi, um dos principais amigos do rei Davi. Estes 30 homens eram os 30 mais perto do rei Davi em toda batalha, em todo momento. Foram alguns desses homens que uma noite Davi está descansando, ele fala: como eu gostaria água lá do poço de Belém. E eles vão, passa pelo inimigo, traga a água de volta só por amor do seu rei. Então a Batseba era filha de um dos amigos mais perto do rei Davi. Mas não só aquilo. Era neta do conselheiro principal do rei Davi, Ahitofel. E mulher, esposa, casado com outro amigo mais perto do rei Davi. Agora, o marido dela, a gente não deu para ver a resposta dele, o rei Davi, porque Davi mandou ele ser morto na batalha. Por conspiração, o rei Davi assassinou ele. O pai dela nunca participou na rebelião contra o rei Davi. Parece que o pai dela conseguiu perdoar o rei e aceitar por bem na vida da filha dele agora como a rainha do rei. Mas o avô dela, Ahitofel, parece que ele também deixava isso virar raiz de amargura. Ele não conseguiu perdoar o rei pelo pecado contra a neta dele. Segundo Samuel 15, verso 31. Quando informaram o Davi que Ahitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalom, Davi orou: Senhor,
transforma em loucura os conselhos de Ahitofel. Segundo Samuel, capítulo 16. Não, vamos voltar, 2 Samuel 15, verso 37. Não, 32 a 37. 32. Quando Davi veio ao seu encontro, a arquita Husai, com roupa rasgada, com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas volta à cidade e poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, o rei. No passado eu estivesse a serviço do teu pai, mas agora estarei ao teu serviço. Assim você me ajudará frustrando o conselho de Ahitofel. Davi já pegou outro conselheiro dele e deu ordens: olha, vai lá para o meu filho Absalão, finge que você é leal a ele, para que você pode atropelar os conselhos de Ahitofel. Porque o próprio Davi temia qual a sabedoria que Ahitofel ia dar ao seu filho nesse poço de amargura, porque ele entendia a sabedoria do homem. Verso 37. E Husai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando. Agora, Davi está fugindo da cidade, que ele não estava preparado com soldados suficientes para se defender contra seu filho. Em capítulo 16, você vê uma coisa que revela o coração de Davi. Isso revela um pouco porque porque Deus disse: Davi, o homem segundo o meu coração. Estão fugindo pelo Monte das Oliveiras, indo para leste. E tem um homem jogando pedras contra o rei e amaldiçoando o rei. E verso 9. Então Abessai, filho de Zeruai, disse ao rei: por que essa cão morto amaldiçoará o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Um soldado do rei dizendo: olha, esse homem está aqui te xingando, me permite ir lá e cortar a cabeça dele. Veja a resposta do rei. Mas o rei disse: que é que você tem com isso, filhos de Jeruai? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá condená-lo? O rei Davi sabia da sua culpa em toda essa situação. Por isso ele nem levantava, abre a boca contra quem o amaldiçoava. Adiante, 2 Samuel 16, versos 20 a 21. Então Absalão disse a Ahitofel: dê-nos seu conselho, o que devemos fazer? E Ahitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas do teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. Foi interessante, o homem que até este ponto, seus conselhos levavam a sabedoria divina para quem ele aconselhava. Agora ele está aconselhando pecado. Essas mulheres são do teu pai. Pega elas, tenha relações sexuais com elas,
para que todo mundo sabe que você agora é odiado por seu pai. Absalão fez. Foi no topo, no telhado do palácio do rei, montou umas barracas, levou as mulheres do rei lá dentro. Mas pouco mais adiante, versos 17, 1 a 14, depois disso, Absalão pergunta de novo a Ahitofel: agora o que você me aconselha? O que eu devo fazer para consolidar meu controle do reino? E Ahitofel avisou um ataque rápido ao rei Davi, que Davi estava fugindo com poucos homens. Ele ainda não tinha tempo de chamar os soldados leais a ele. Mas nesse momento, lembro a oração de Davi: Deus, por favor, confunde os conselhos de Ahitofel. Deus ouviu as orações de Davi. E Hussai, esse outro conselheiro, que estava fingindo ser leal a Absalão, ele avisou: anda devagar. Se você vai para uma batalha rápida e o rei Davi vence, você vai perder a confiança de Israel. Espera para juntar um grande exército. Verso 14: Absalão e todos os homens de Israel consideravam o conselho de Hussai, o arquita, melhor do que o de Ahitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Ahitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Verso 17, capítulo 17, verso 23. E vendo Ahitofel que seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enfocou, e ele foi sepultado no túmulo do seu pai. Por que um homem tão sábio ia se matar? A sabedoria dele continuava, e ele viu que quando Absalão aceitou o conselho de Hussai, contrário dele, ele entendia que isso era mão de Deus, frustrando os seus conselhos. Não sei, talvez naquele momento ele caiu em si e viu que ele estava agindo errado por causa de amargura. Mas por qualquer motivo ele decidiu que as coisas agora estão tão ruins que não merece eu continuar vivo. E ele se matou. Um homem cuja boca estava conhecido como a boca de Deus. Todos nós, em qualquer situação da vida, temos que nos preocupar com essa história. Todos nós seguimos alguém que não é perfeito. Somente houve um homem perfeito que andou nessa terra. E ele não está aqui conosco fisicamente. Então, com isso, qualquer outra pessoa que nós seguimos, ele vai errar. E nós, como seguidores, até líderes com os melhores motivos, acaba ferindo seus seguidores. Lá em Jerusalém nós temos uma equipe de 42 pessoas de 15 nações.
A linguagem do escritório é inglês. Mas pessoas de 15 nações, temos gente que inglês é segunda língua, temos gente que inglês é terceira língua, tem gente que inglês é a quarta língua. Então a possibilidade de ser mal compreendido é muito fácil. Temos duas mulheres da China, um de Taiwan, um da China, que estão traduzindo nosso material em chinês. E a cultura chinesa é uma cultura altamente ordenada. Tem regras para quase tudo. Mas o povo asiático, quando se relacione com o povo do oeste, Europa, da América do Norte, se sentem discriminados. Como também, muitas vezes, as pessoas de cor mais escura se sentem discriminadas no meio de muitas sociedades. O perigo disso é que, às vezes, toma decisão, fulano fez isso por discriminação, por não gostar asiático, quando, na verdade, foi apenas um esquecimento. Eu tive que ir e pedir perdão de uma das mulheres da China, a Haifa, que é de Taiwan. Ela veio em julho e ela recebeu o telefone celular que nós damos para a nossa equipe. Nós estamos correndo nos preparativos para a festa dos tabernáculos e eu tinha que dar mais uns 3 telefones a outras pessoas chegando e na listagem eu não havia notado que aquele número já estava dado. Então, eu comuniquei com a firma de celular que usamos e mandei trocar aquele número para outro SIM card, para outro telefone. Logo, ela estava sem telefone funcionando. E ela achou que eu fiz de propósito, para envergonhá-lo. Aí, logo que descobri, pedi perdão, consertei para que ela ficasse com o mesmo número. Mas na corrida para a festa dos tabernáculos, que eu sou responsável por tudo o que acontece por trás, eu, de novo, não pus o nome dela na lista no computador. Dela, sim. E 2 semanas atrás, eu tive que dar um telefone para um novo membro da equipe. Eu correndo na lista, esse número não está dado a ninguém. Mandei, não, põe esse número nesse aparelho e de novo eu cancelei o telefone dela. Mas graças a Deus, Deus estava presente, que logo que eu fiz eu descobri. Mas eu tive que entrar lá no escritório dela e... Querida, me perdoa, não foi de propósito. Por conhecer a autorrespeito que a cultura asiática tem de autoridade, de idade, e de respeitar um outro, eu já sabia que isso seria como desrespeitá-la. Se eu respeitasse, eu teria posto o nome na lista já a primeira vez. Mas como um líder, eu tinha que ir e pedir perdão para que isso não fomentasse e virasse raiz de amargura no coração dela. Agora, esse é um exemplo simples. Mas tanto seguidores como líderes, temos que olhar para que a amargura não contamina nós e todos ao nosso redor. Agora, por favor, todos fiquem em pé. Confio que vocês lembram as palavras da oração que Jesus nos ensinou.
que nós chamamos de oração Pai Nosso, que tem uma frase lá que fala sobre pecado. O que ela diz? Perdoa os meus pecados como nós perdoamos os outros. Agora feche os olhos e abra suas mãos. Espírito Santo, se há alguém que nós ainda não perdoamos, traga a nossa memória agora. Se há alguma raiz de amargura em nosso coração, revela, Senhor, que nós devemos perdoar. Agora, algumas de vocês já, nesse momento, bateu na sua mente, fulano, fulana, essa pessoa. Algumas de vocês já 3 ou 4. Algumas é seu pai, algumas é sua mãe. E você pensa dessa pessoa e vem raiva, vem julgamento, vem quase ódio. Perdoar quem te feriu é um processo. Agora, bem baixinho, você fala com Deus. Deus, eu perdoo. E põe o nome deles. E fala, Deus, eu perdoo eles por ter feito A, B, C. Eu não sei o que eles fizeram. Ou às vezes é algo que não fizeram, que deviam ter feito. Davi devia ter punido Amnon por ter estrupado Tamar. Por ele não fazer, Absalom ficou com ódio do seu pai. Agora fala de novo a frase da oração Pai Nosso. Pede que Deus te perdoa como você está perdoando esses outros. Pai, nos perdoa como nos perdoamos. Agora olha para mim. Eu vou orar agora por vocês. Eu vou orar que o Espírito Santo não deixe você esquecer qualquer raiz de amargura no teu coração. E que sempre que você para ler a Bíblia, você para orar, que Ele vai trazer essa pessoa à sua mente. Olha, gente, tem pessoas que me feriram de 15 anos atrás. E de vez em quando eu fico quieto com Deus e vem uma raiva dentro de mim contra eles. E eu vi que o perdão não completou. E de novo vou declarando sobre eles meu perdão. Algumas vezes eu não tenho nem falado com eles faz 20 anos. Não é que eu estou estragando a vida deles, é que a amargura está impedindo a minha vida de fluir com Deus. Agora, no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo persegue cada um ouvindo essa palavra. Se há uma raiz de amargura, traga ela à tona todo dia e leva eles a se humilhar diante de Ti, Senhor. Que o perdão que eles estão lutando para dar seja completo, para que eles estejam dispostos e livres a receber seu perdão por completo. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é muito bom estar com vocês. Estou com muita saudade. Mas eu preciso pedir perdão de alguma coisa a vocês. E não vou poder estar aqui com a igreja no final de semana que vem, na celebração. Mas vou estar orando. Eu sei que Deus vai honrar algumas pessoas e todo esse ministério. E que Deus te abençoe todos ricamente, bispo.
Pode se sentar um instantinho. Nosso coração é um território perigoso, né, gente? Um território enganoso. A gente, às vezes, lida com os sintomas, mas, às vezes, está distraído com relação à causa, né? O agente provocador daquilo tudo. E que Deus nos dê corações limpos. A Bíblia diz que a fonte da vida, ou as fontes da vida, estão dentro do coração. E se o nosso coração estiver com algum tipo de amargura, isso significa que o transbordo dele acaba alcançando nossos relacionamentos e frustrando nossos planos, frustrando nossas ações. Que Deus nos conceda corações limpos. Perdoar é uma atitude extremamente fundamental para quem deseja andar na dimensão do reino de Deus. E a gente vai lidar com isso a vida toda, a vida toda. É uma lição das primeiras lições da vida cristã, mas é uma lição que a gente vai acompanhar para o resto da vida, o exercício do perdão. Que Deus nos dê a sabedoria de Aitofel, mas nos dê um coração puro e limpo, para que possamos caminhar de maneira ordeira, de uma maneira pura. No relatório de quarta-feira eu dizia que duas palavras são palavras de ordem para esse novo momento da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida junto à igreja, da nossa vida profissional, que é pureza e relevância. Pureza e relevância. Vamos ser conduzidos esse ano por esses dois fundamentos do reino de Deus. Que Deus nos conceda pureza no nosso relacionamento o tempo inteiro e em todo o tempo. Corações puros. A pureza é mais poderosa do que a malícia. Sabe, quanto ao trato que temos diante de uma sociedade extremamente maliciosa, os asmos da pureza e da verdade, eles anulam a malícia e a maldade. Tem o poder de anular. A pureza é poderosa. E vamos caminhar pelo caminho da pureza e pelo caminho da relevância. Será um tempo fundamental para nós. Outra coisa, a gente está falando de família. Quase que pastor Barry prega a minha primeira mensagem do ano de 2018. Nós vamos falar sobre família e vim com meu coração muito voltado para o nosso modelo de igreja sofrer alguma alteração, de nós trabalharmos com os chefes de família, os líderes de família. Porque, meus irmãos, se nossa família está bem, tudo estará bem na nossa vida. Nós vamos encontrar força para caminhar, vamos encontrar graça para superar, mas se nossa família não estiver bem, nossa força é minada. A história de Davi e Absalão, só como transição para a gente terminar, já que ele utilizou essa história. Davi, ele, embora fosse um homem de guerra, um homem possuído, onde ele chegava, ele conquistava a guerra, conquistava os estadistas. Ele tinha uma obstinação, ele queria paz. Paz. Nasce um filho e ele pensa, esse será o pai da paz. Seu nome será Absalom. Absalão é Absalom, o pai da paz. E se torna numa grande confusão na sua vida. Nasce um outro filho, ele olha para o menino e novamente a paz estava na cabeça de Davi. E ele vai chamá-lo de Shalom. Shalom. Novamente, paz está na cabeça de Davi. E
na nossa primeira mensagem desse ano de 2018, nós vamos dar um salto para dentro da nossa família. Se família não é um assunto bom para você, não venha mais aos cultos, porque nós vamos estar tratando sobre essa história da família. Como nós podemos fazer da nossa família o lugar do ambiente da pureza e da relevância. Famílias puras e relevantes contagiam uma sociedade impura e sem relevância. Então, esse ano, eu gostaria muito que nós tivéssemos líderes de família treináveis, que nós pudéssemos treinar aqueles que vão se casar, aqueles que são recém-casados e aqueles que já têm suas famílias consolidadas, para a gente ter um discipulado muito focado na vida familiar. O reino de Deus começa dentro de nossa casa, começa dentro de nós e dentro da nossa casa. Então, como a ênfase desse ano é o reino, nós vamos estar trabalhando efetivamente isso. A sua palavra está bem no caminho daquilo que a gente vai estar tratando esse ano de 2018. Como eu disse, eu dei um relatório breve na quarta-feira, mas já eu acho que vou ir destilando, né, o relatório. Ao invés de parar um dia para falar, eu vou destilando. Acho que vocês vão ver a mudança daquilo que a gente vai estar estabelecendo na igreja para uma igreja sólida, consistente. Será um tempo bom para nós. 2018 para mim é um ano de uma expectativa que não será frustrada, uma expectativa bem sólida. Queridos, se você essa manhã trouxe sua oferta, trouxe seu dízimo e deseja entregá-lo ao Senhor como